Vamos girar o assunto. O presidente Donald Trump está desfazendo tudo que o seu antecessor, o Barack Obama, fez a respeito de políticas afirmativas em universidades americanas. Conta essa história pra gente, Caio. O Trump não é muito chegado às cotas, não, né? Não, e essa cabeça escrita foi muito precisa, como o Trump querendo desfazer, como é que você falou? Querendo estar desfazendo tudo que seu antecessor Barack Obama fez. É bem verdade, também foi muito espirituoso quem separou essa fotografia que a gente vê aqui, você que está conosco pelo YouTube, é o aperto de mão do Barack Obama com as expressões, o Donald Trump. Se não me engano, essa foto é de 2016, né? Quando um tava passando pro outro, as expressões são muito boas. As expressões são de pesar, assim, tipo, putz, meu. Você vê um aperto de mão, o Barack Obama olhando com aquela cara de, ai meu Deus do céu, vai lá. E o Trump nem olhando nos olhos do Obama. Não é exagero dizer que o Trump está tentando desfazer tudo feito pelo Obama, porque a gente tem visto aí na imprensa norte-americana... A questão da saúde, a questão da imigração... Exatamente. O Obamacare foi o sistema de saúde implantado pelo Barack Obama em 2010, mas teve que passar por Congresso, por votação. Barack Obama teve um trabalhão para conseguir aprovar, mudar as regras da saúde pública nos Estados Unidos. E agora o Donald Trump tem tentado desfazer tudo isso. Como foi um projeto votado pelo Congresso norte-americano, o Trump está tendo um pouco mais de dificuldade, não está conseguindo numa canetada desfazer isso, e isso tem se arrastado ao longo dos meses. Porém, o sistema de cotas, o Trump está conseguindo. Nessa terça-feira ele anunciou que vai orientar as universidades norte-americanas a esquecer tudo que foi implementado entre os anos de 2011 e 2016 pelo próprio Obama. O Obama previa algumas cotas hispânicas, raciais, enfim, principalmente as raciais, eu acho feia essa palavra racial, as étnicas, né? Somos todos da mesma raça humana, mas enfim, as cotas étnicas nos Estados Unidos. E agora o Trump, ele é contra tudo isso, ele está orientando as universidades a esquecerem essas diretrizes e voltarem a implementar um documento que já era usado pelo George W. Bush, que prevê o seguinte: neutralidade nas admissões dos alunos, ou seja, não me interessa se você é branco, se você é negro, se você é japonês, amarelo, você vai ser admitido com base no mérito. Desde a década de 1920, a Universidade de Harvard, ela não se atenta apenas ao currículo, à questão acadêmica dos alunos, mas sim ao sujeito como um todo. Isso já tem criado bastante situação, bastante complicações, bastante farpas entre os alunos, os candidatos e as instituições. Inclusive, recentemente, um grupo de orientais entrou com uma ação na Justiça Federal dos Estados Unidos denunciando um esquema ali sigiloso, secreto, na admissão de alunos por parte da Universidade de Harvard, porque eles se veem desfavorecidos. É um grupo de alunos japoneses, orientais. Eles têm reforço de alguns estudiosos que fizeram um levantamento mostrando as chances que esses candidatos têm para entrar em Harvard, que é o alvo dessa ação. Eles têm aproximadamente 36% de chance de entrar. Se fossem hispânicos, olha só, essas chances mais do que dobrariam. Então já tem uma discussão nos Estados Unidos bastante sensível em torno desse processo, que está na Justiça Federal e vai ser julgado em outubro pela Suprema Corte deles. E agora, em meio a isso, vem o Donald Trump e dá uma dessas que ontem falou: olha, a gente vai esquecer tudo isso e tal. Então é uma discussão bastante acalorada, não se sabe se vai conseguir ou não implementar, mas o que é certo é que é mais fácil dele cumprir esse desejo dele, do Trump, essa vontade, do que derrubar o sistema de saúde Obamacare. Essa questão de cotas étnicas, vamos colocar dessa forma, é bastante sensível, dá uma boa discussão, não, Edgar? Não, é um tema controverso, a gente já trouxe várias vezes aqui. Então, sabe o que eu fiquei pensando enquanto você falava aí, Caio? Se a gente aqui no Brasil, muitas das opiniões vão no sentido de entender a cota como uma necessidade momentânea, que estamos longe do ideal que a cota seja o modelo a continuar eternamente. A cota ela só serve para fazer uma reparação momentânea em algum ponto da história, para reparar danos aí onde um sistema de educação não é igualitário, onde as pessoas de outras, para usar o termo que você usou, etnias, são desfavorecidas na disputa. Então, quer dizer, a questão da meritocracia, ela eu entendo como o sistema mais justo quando todo mundo tem a mesma condição de oportunidade. Se a gente está colocando isso aqui no Brasil como necessário para o momento,
E nos Estados Unidos, que digamos, em teoria, um país desenvolvido, um país que encabeça aí como um líder mundial, onde as oportunidades são mais oferecidas a todos de uma forma igualitária, isso em teoria. Quer dizer, por que a cota ainda persiste lá? É uma pergunta que fica. É um tema que, na minha cabeça, particularmente, ela oscila. Ah, legal, aqui no Brasil é necessário que tenha. A gente está num momento em que a cota é necessária. Mas vai chegar um ponto, quer dizer, onde a condição de ensino vai ser igual para todo mundo, é o que a gente idealiza, e a cota não vai fazer mais sentido. Ela não vai mais se fazer necessária. Se a gente tem isso nos Estados Unidos, voltando aí ao meu ponto, que é um país desenvolvido e teoricamente deveria oferecer condições iguais a todos, por que a cota persiste por lá? Como a meritocracia parece um mundo ideal que nunca chega. Que nunca chega. Nem em Harvard, porque se você for pensar nos asiáticos que têm notas altíssimas, então seriam os mais qualificados. Você me corrigiu, eu coloquei só no bolo os orientais, são os asiáticos. Eles poderiam, eles seriam, por exemplo, eles estariam em maior quantidade, né? Se você for imaginar pelo mérito da nota, pelo mérito do estudo, né? Sim. Só que Harvard aí faz uma abordagem diferente, que inclui ali outros setores da vida da pessoa para qualificar. E aí? Qual é o mérito? Onde mora o mérito, né? Não há dúvida que é uma decisão... Na nota, em como eles circundam a sua vida, isso já é subjetivo. Harvard realmente filtra os seus alunos para ter menos asiáticos, a gente está falando de Harvard. Mas o que faz mais sentido mesmo é que as pessoas comecem a se ater, eu acho que na escola, né? Na base. Exato, exatamente. Para que aí realmente as pessoas cheguem ali na mesma condição. Exatamente. Nos Estados Unidos... Aqui no Brasil, porque aqui a discrepância é muito clara. Lá nos Estados Unidos ainda tem muita gente mesmo que estuda na rede pública. Tem gente também na rede privada nos Estados Unidos. Tem gente que estuda em escola privada. Mas a rede pública, em teoria, é satisfatória, digamos assim. Isso. É claro que você tem áreas onde muito provavelmente a escola é pior, ou tem maior nível de violência ou evasão escolar. E nessas áreas existe ainda a predominância de negros, de espanhóis, não sei, de hispânicos, não sei. Se é isso, ainda precisa de cota. Então, ainda precisa disso. E os políticos muitas vezes se utilizam disso. Foi analisado isso? É isso que eu me pergunto. Porque isso traz uma resposta imediata, uma decisão imediata, necessária, aqui tô falando de Brasil, tá? Mas os políticos têm ganhos com isso. Ao passo que você vê a educação fundamental, como a Paulinha trouxe, relegada a uma coisa menos importante. A grande reparação histórica que o Brasil tem que fazer é olhar a sua educação de base, desde o início. Quer dizer, isso é uma mudança que vai acontecer ao longo de, no mínimo, se começarmos hoje, 2 décadas, para você chegar lá com uma pessoa que recebeu... 2 décadas não são nada. Então, se começar hoje, que é o mundo ideal, já não vai começar hoje, né? Já não tá começando. Mas só para deixar separado, eu vou substituir a palavra que eu estava usando como orientais, o processo aberto nos Estados Unidos pelos orientais, vou substituir pelos asiáticos como um todo, mas lá o núcleo é o seguinte: desde que 1920, a década de 1920, que Harvard começou a olhar o candidato como um todo, acredita-se por parte da direção de Harvard que os asiáticos têm problemas internos, psicológicos, depressão e daí por diante. Isso atrapalha o processo de formação do indivíduo, portanto, isso ajudou a aumentar ainda mais o preconceito da admissão e tal e coisa. Era isso.